bem-vinda ao programa Você Sem Dor, edição especial de aquecimento para a nossa jornada Mulher Sem Dor, que vai acontecer do dia 10 até o dia 16 do mês de outubro. Começa na semana que vem. Vou fazer um evento que vai ser 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o caminho para você, mulher, eliminar as dores do corpo sem remédios e sem precisar sair de casa. Para você participar desse evento, se você ainda não fez sua inscrição, aqui pelo Instagram é só você clicar lá no link do meu perfil. E se você está me assistindo pelo Facebook ou então pelo YouTube, é só você tocar no link que está na descrição do vídeo ou então nos comentários. E para nossa aula de hoje de aquecimento, enquanto o evento não começa, eu estou aqui aquecendo você com conteúdo todos os dias. E hoje eu vou te mostrar um atalho para você acelerar e rumo à sua eliminação de dores no corpo. Hoje a gente vai fazer aqui, na prática, alguns testes rápidos para coluna, para ciático e para quadril, tá? Então, se você tem dor na coluna, se você tem dor no ciático, se você tem dor no quadril, participa dessa nossa aula de hoje aqui, que você vai poder testar e ver o que está acontecendo aí no seu corpo, se tem alguma falha em algum movimento, se você está com alguma alteração do que eu chamo de mobilidade. E o que é mobilidade, afinal de contas? Algumas pessoas confundem, né? Mobilidade não é só o ato de andar, de caminhar, não é só isso. Todas as articulações do nosso corpo, elas têm ali algumas funções, elas fazem alguns movimentos, que são movimentos naturais. Só que, a partir do momento que eu tenho ali uma lesão, a partir do momento que eu tenho alguma dor, a partir do momento que eu tenho alguma patologia, o meu corpo e o seu também, ele vai começando a criar algumas adaptações. Então, sem perceber, aliás, muitas mulheres quando percebem isso, que está com essa falta de mobilidade, já está mais para frente, já está mais acelerado. Então, é sobre isso a nossa aula aqui de hoje, tá? Então, não confunda, não é mobilidade de andar, não, de caminhar. Pode ser que você consiga fazer os movimentos do seu dia a dia, né? Que você sinta um leve desconforto, mas que você ainda não tenha percebido que você tem alguma alteração aí na mobilidade do seu corpo. Então, a gente vai testar os principais movimentos que são afetados quando você tem dor na coluna, quando você tem dor no ciático e quando você tem dor aí na sua articulação do quadril. Conta aqui pra mim, mulher. Você tem dor na coluna? Você tem dor no quadril? Você tem dor no ciático? Comenta aqui. Quero saber quem tá aqui na aula de hoje e vai se beneficiar fazendo todos esses testes aqui com a gente. Então, importante, você já sabe a diferença. Você já sabe que mobilidade é muito importante para todas as articulações do seu corpo. Não importa se é lá do seu pescoço, da coluna cervical, se é lá no meio das suas costas, se é lá no meio da lombar, se o problema está acontecendo no quadril, se o problema está acontecendo em outra articulação, é importante que você tenha isso, essa mobilidade, tá? Essa mobilidade. Poxa, Vanessa, mas se eu tenho um problema só na minha coluna, eu tenho um problema lá na minha coluna, eu não tenho nada no meu quadril, não tenho, meu quadril não dói, nunca apresentou nenhum sintoma, e aí que eu te falo, será que ele está com alguma alteração de mobilidade? Por quê? Se você já me acompanha aqui, você já me ouviu falando. Toda vez que o meu corpo sofre algum tipo de lesão, outra área que está próxima dele vai lá e vai fazer as vezes daquele movimento que está faltando. É como se eu tivesse uma empresa, tem uma empresa que tem 10 funcionários. Tem lá 10 funcionários. Só que 5 funcionários, eles tiveram ali um problema de saúde e eles não vieram trabalhar. Então, o que aconteceu? Dá para ficar com esse setor parado? Não dá. O que acaba acontecendo? Essas outras 5 pessoas aqui, que não tinham nada a ver com a função daquelas 5 que estão lá afastadas, elas vão ter que dar conta do recado. Elas vão acabar sendo mais utilizadas. O dia a dia delas vai ter que render mais. Então, ela vai ter que fazer a função dela e a função do outro que não foi, tá? Para ficar mais simples de você entender o que acontece quando eu perco essa mobilidade. Por que ela é importante? Se eu tenho alguma dor, por exemplo, na minha coluna lombar, e eu tenho falta de mobilidade da minha coluna, o que acontece? Quando cai alguma coisa no chão, eu não consigo me abaixar para pegar. Fica difícil. Isso é mobilidade.
Quando eu tenho algum problema, por exemplo, lá no meu quadril, se eu tenho falta de mobilidade, posso literalmente ter uma falha de mobilidade, posso ter dificuldade para caminhar, posso ter dificuldade na hora de subir minha perna para eu subir uma escada, posso ter ali dificuldade na hora que eu vou agachar para pegar alguma coisa. Então, tudo isso, tudo que se move vai interferir se você tem dor. Você já percebeu que você aí no seu dia a dia tem alguma coisa que está mais difícil de fazer no seu dia a dia por conta dessa mobilidade? Às vezes, você já até percebeu, e às vezes está ainda no começo, tá? Então, mesmo se for ali uma falha, se você está há bastante tempo com essa dificuldade desse movimento, ou mesmo se for recente, é importante eu trabalhar essa parte de mobilidade. Isso pode ser restaurado? Vanessa, a minha perna, eu não consigo dobrar mais. É possível voltar a dobrar a perna de novo, o tanto que eu conseguia, sem sentir dor? Sim, é totalmente possível. É possível eliminar a tua dor e aí, sucessivamente, essa mobilidade ela vai voltar. Mas eu preciso dar os estímulos corretos, tenho que estimular bastante, porque se eu deixo de fazer, se eu não estimulo essa articulação, isso vai virando ali uma bola de neve e vai ficando cada vez mais difícil, porque daí ela vai exigir de outras partes. Então, às vezes, o que acontece? Você tá lá com dor na lombar, aí de repente você tá meio travadinha. Aí você começa, a coluna não dobra, porque você tá travada, né? A coluna, imagina, dobrar a coluna para frente com a perna esticada, assim, é missão impossível. Aí você começa a exigir da sua articulação do quadril. Uma hora, essa articulação do quadril, ela começa a ficar mais sobrecarregada. Aí depois ela vai lá e vai jogando a carga lá no joelho, vai comprometendo o joelho. Então, acaba virando ali uma bola de neve. Por isso que eu não posso ignorar. Então, mesmo que você já esteja num estágio, por exemplo, de uma patologia mais degenerativa, uma artrose, você já está com dificuldade aí na sua articulação, está sentindo bastante rigidez, essa mobilidade ela já está reduzida, ainda assim é possível estimular, tá? Isso é igual quando você, por exemplo, equilíbrio. Sabe o exemplo do equilíbrio? Se você tá andando assim, numa boa, se você anda numa rua que é totalmente retinha, não tem nenhum problema na calçada, tá tudo ali alinhadinho, niveladinho, você consegue andar, ir, vir, voltar, tal, não tem nenhum problema, é uma coisa. Agora, imagina que tem ali um monte de obstáculo, tem lá buraco no chão, tá ali, tem uma valeta para você passar, tem ali uma poça d'água e você tá de salto alto. E aí? Aí eu tenho ali alguns obstáculos, né? Aí vai ficar mais difícil. Eu vou me desestabilizando. Então eu vou perdendo a minha capacidade de me equilibrar se eu não incentivo. É a mesma coisa quando você faz uma aula de inglês. Você tá lá, conversa todo dia, faz aula, tem pessoas para você conversar, você viaja, conversa com o pessoal do trabalho, tá estimulando todo dia. Perfeito. Seu inglês fica ótimo. Agora, fica aí 2, 3 anos sem falar inglês, para você ver o que acontece. A mesma coisa. O corpo vai se acostumando e ele vai deixando de fazer, tá? E aí, qual é o melhor momento para eu começar a trabalhar essa mobilidade? Adianta se eu não tenho, Vanessa. Se eu fizer os testes aqui com você e eu ainda assim eu não tenho nenhuma alteração de mobilidade, mas eu sinto dor. Adianta eu estimular a mobilidade? Sim, esse é o primeiro passo. Se você quer eliminar a tua dor, o primeiro passo é você trabalhar essa mobilidade, tá? O primeiro passo. Qualquer trabalho de reabilitação, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar os movimentos sem carga, os movimentos certinho, respeitando ali teu corpo, lubrificando, dando estímulo para esse corpo. Mesma coisa se eu já estou numa fase mais avançada. Se está tudo duro, se está tudo travado, o movimento pode ser que seja um pouco menor no começo, mas aos pouquinhos ele vai progredindo e você vai ganhando isso. Hoje até estava conversando com uma aluna que ela falou para mim, olha, quando eu comecei a fazer essas aulas, o meu braço, ele só estava subindo até aqui. E ainda assim, na hora que ela subia, ela fazia isso daqui, ó, corpo sem perceber. Ele dava uma roubada, sabe? Para subir o braço um pouco mais, o corpo até balançava assim para frente, para tentar pegar um impulso aqui para o braço subir. Na realidade, o braço subia até aqui, só que ela dava um impulso assim. Tem até uma foto dela, ela mandou para mim, e o braço fazia isso daqui. Agora, faz 2 meses, mais ou menos, que ela está fazendo as aulas, e aí o braço dela já chegou até aqui, com o tronco retinho.
com o tronco alinhado. Então, é possível, independente do estágio que você esteja. Só que qual que é o grande problema? Eu vejo que as mulheres erram muito, por exemplo, quando fazem ali algum movimento do dia a dia e aí tá difícil. Existem dois grupos de mulheres diferentes. Um grupo que daí ela desiste, ela para de fazer porque ela fala assim, poxa, meu joelho não tá dobrando mais, então meu joelho não dobra mais. E pronto. Aceita aquilo vira uma realidade para ela, e aí deixa de fazer os movimentos e isso pouco a pouco vai ficando cada vez pior, tá? A rigidez vai ficando cada vez maior, as dificuldades no dia a dia vão ficando cada vez maiores, a dor vai ficando cada vez mais, vai se alastrando mais, vai até se espalhando para outras partes do corpo. E existe o outro grupo de mulheres que vão tentando ganhar na força, né? Que tá lá, não, eu acho que é normal, tô sentindo dor, meu joelho tá dobrando aqui e não tá dobrando, eu vou lá e eu forço porque eu acho que eu tenho que ir além, porque quanto mais eu forçar, melhor vai ser. E não, tá? A gente não ganha isso na força, a gente ganha isso estimulando aos pouquinhos, dosando ali as quantidades, dosando o jeito certo, dosando os estímulos para esse corpo, tá? E aí, por onde que a gente vai começar? Primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Independente se o seu nível se você está sentindo dor há bastante tempo e já tem qualquer dificuldade aí, já tem uma alteração de mobilidade, ou se você ainda não identificou, tá no começo, está sentindo dor há algumas semanas, há alguns meses, não tá ali, não sabe se tá com alguma dificuldade de mobilidade ou não, ainda assim você vai começar, primeiro passo, fazendo os testes. Por quê? O local da dor é o local do sintoma. O local da dor não é o local do problema, tá? Então, frisa muito isso, escreve isso. Se você estiver aí com um caderno, escreve. Ó, o local da dor é o local que está o sintoma, não é o local que está o problema, tá? Então, uma vez que isso ficou claro aqui para você, você provavelmente vai ver que na hora que eu testar a coluna, você vai falar, poxa, mas a minha coluna não consegue fazer esse movimento. Aí quando a gente vai testar o quadril, você fala, meu Deus do céu, Vanessa, como eu tô ruim, porque esse movimento do quadril pra mim também tá muito difícil, tá? Então, calma. Primeiro passo é estar aqui. Primeiro passo é você fazer esses testes. O que são esses testes? Esses testes são testes que eu uso, tá? Quando eu vou fazer alguma consulta, alguma avaliação que eu uso com as minhas pacientes, que eu uso com as minhas alunas pra gente identificar a causa da dor, tá? A causa do problema, a raiz do problema. Não vai dar tempo da gente passar por todos eles, mas eu vou passar coluna, ciática e quadril, os principais deles aqui, e depois na sexta-feira a gente faz de novo, tá? Amanhã tem live também, mas vai ser sobre um outro assunto, mas na sexta-feira a gente tem um encontro aqui, 8 horas da noite, a gente vai testar as outras articulações. Combinado? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro movimento que a sua coluna precisa, tá? Precisa, para você ter uma coluna saudável, você precisa que a sua coluna se movimente em vários sentidos, Vamos testar as 3 partes da coluna todas de uma vez, tá? Eu testo isso de maneira isolada, mas aqui, pra gente conseguir ser mais rápida, pra gente ir direto ao ponto, a gente vai testar as 3 de uma vez. Então, a gente vai testar pescoço, tá? Cervical, vai testar meio das costas, coluna torácica e vai testar coluna lombar. Primeira coisa, que pode ser até muito polêmica aí pra você, que você tem medo de movimentar, que você tem hernia de disco, que você tem artrose. Olha o movimento que a sua coluna precisa fazer. Por exemplo, o movimento de flexão, dobrar a coluna aqui sem dobrar a perna. O normal é eu conseguir dobrar a minha coluna aqui e colocar pelo menos o dedinho da minha mão no chão, tá? Faça o teste e aí você vai me contar aqui, com a perna esticadinha. Se você desceu a coluna até lá embaixo, você consegue rolar aqui a sua coluna, você consegue relar a pontinha dos dedos aqui no chão, aí você vai comentar, bom, faz comigo. Testou, mergulhou, ponta do dedo da mão no chão, bom, comenta, bom. Agora, Vanessa, meu Deus, eu não consigo chegar mais nem até o joelho. Quando eu desço aqui, minha mão vai até aqui. Aí, aqui, tá ruim, tá? Tá ruim. Por quê? É um movimento
movimento que a sua coluna nasceu para fazer. Se tá faltando esse movimento, se tá difícil, não é por falta de alongamento de perna, não é por conta de alongamento de perna, é por falta de mobilidade na minha coluna. Se eu não tenho mobilidade na minha coluna, os meus discos eles estão desidratados, eles estão secos, eles têm muito mais chance de ter artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, osteoporose. Então eu preciso que esse movimento natural ele aconteça. Agora, Vanessa, consegui descer bastantão aqui, mão inteira lá no chão. Você vai comentar muito bom, tá? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Quem tá aqui e conseguiu fazer bom, quem conseguiu ruim e quem conseguiu aí muito bom, tá? Comenta aqui pra mim. Outro movimento que é muito importante que a sua coluna faça, tá? É o movimento de inclinar, tipo um para-brisa, sabe? O movimento aqui do para-brisa, sua coluna precisa disso. E isso, meu Deus, a maioria das mulheres perdem esse movimento. Por quê? Por falta de estímulo. Esse é um dos primeiros movimentos que as mulheres perdem quando tem dor nas costas ou quando tem dor no quadril, tá? Então você vai testar aí. Perna separada, você vai tentar colocar a sua mão inclinando aqui, ó, chega lá no joelho, a cabeça vai junto que eu tô testando tudo. E aí eu volto, tá? Esse movimento tem que acontecer sem eu sentir dor. Lembrando que isso aqui é um teste, não é um exercício, não é pra ficar fazendo um monte de vezes, é um teste. Agora, você vai comentar aqui pra mim. Fez o movimento aqui, conseguiu, mãozinha até o joelho lá, ou perto do joelho, porque o braço da Vanessa é comprido. Então, consegui chegar aqui perto do joelho sem sentir dor, sem sentir nenhuma dificuldade. Consegui fazer igual dos dois lados, que eu tenho que testar os dois lados. Aí você vai comentar aqui pra mim, muito bom, muito bom. Tá muito bom esse movimento pra tua coluna. Agora, Vanessa, tá um caso sério. Ó, mal consigo ir aqui, vou meio em bloco, meio travada, minha mão não chega nem na metade da minha coxa que eu sinto dor. Esse aqui é difícil. Aí você vai comentar aqui pra mim, ruim, tá? Ruim, porque esse movimento aqui, ele é natural da tua coluna. Se não tá conseguindo fazer, tem aí um problema de mobilidade que tá acontecendo aí nesse segmento, que tá acontecendo nesse tipo de movimento, tá? Mais um movimento pra gente fazer aqui, pra gente testar o movimento da coluna. O movimento que a gente vai fazer aqui é um movimento de rotação, movimento de girar. Pra gente isolar esse movimento, porque eu sei que tem ali algumas compensações, que é quando o corpo não quer trabalhar direito, ele vai lá e puxa outra articulação para fazer, a gente vai fazer esse teste aqui ajoelhada, tá? Ou você pode fazer sentada numa cadeira também, tá? Mas para ficar mais fácil para você enxergar, eu vou fazer o movimento aqui ajoelhada. Então, tô ajoelhada, perna separada, eu vou abrir os braços aqui. E aí eu vou girar. Girei, girei, girei. Ossinhos do quadril para frente, tá? Eu vou girar só a coluna. Cabeça, peito, girei. Consegui girar aqui, ó, o mesmo tanto que eu consegui girar. Se você conseguir girar, olhar lá na tua mão, sem deixar o quadril virar junto, aí você vai comentar aqui, sem sentir dor, você vai comentar bom, tá? E daí tá bom esse movimento aqui. Agora, Vanessa, tá aqui, ó, empenado. Não vai. Não vai de jeito nenhum, consigo girar muito pouco aqui. Ou então, se você sente dor durante esse movimento, você vai comentar ruim, tá? Não esquece de testar dos dois lados. Por quê? Às vezes, você tá ali com uma coluna que ela tá sofrendo tanta compensação que ela tá puxando ali uma vértebra, que ela tá inclinando a vértebra. E aí, faz com que você não consiga fazer esse movimento direito, tá? Mas é importante que você tá aqui, você vai identificar, você já vai saber. Poxa, esse movimento aqui da minha coluna tá ruim, tá? Tô com um problema de mobilidade da minha coluna. Isso que tá acontecendo. Bom, próximo movimento da nossa coluna, a gente vai testar o último movimento da coluna, que é o movimento de extensão, tá? Movimento de, como se eu estivesse deitada de barriga para baixo e que eu empurrasse, eu vou fazer aqui de lado assim, depois eu faço na parede, tá? Pra você conseguir enxergar e pegar direitinho. Mas eu vou fazer isso daqui na parede, ó. Imagina que minha mão tá aqui na parede. E eu vou apertar meu bumbum aqui e eu vou fazer esse movimento aqui, ó, pra trás, tá? Percebe que eu tô dobrando aqui, não tô dobrando pela lombar, tô dobrando lá pelo meio das costas, tá? Não é empurrar o barrigão pra frente e fazer isso daqui,
tá? Senão aqui eu tô forçando as minhas costas. Isso já é uma compensação, já quer dizer que a mobilidade não tá muito boa, tá? Então o movimento que eu vou fazer, eu vou apoiar minha mão lá na parede e vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar o peito da parede e vou voltar. E aí você vai fazer esse teste comigo. Pega aí um guarda-roupa, uma parede e faz comigo. Vou apoiar aqui para você conseguir me enxergar bem. E aí eu vou, ó, estender, subir minha cabeça, olhei para cima e eu voltei. Vou fazer aqui de lado aqui para você me enxergar também. Ó, tô aqui perto da parede. Eu vou, ó, peito para cima, abrir e voltei. Se você estiver fazendo esse movimento testando certo, você vai sentir puxar a barriga, o abdômen, você vai sentir alongar seus músculos abdominais. Se você consegue fazer esse movimento aqui com a sua coluna, sem sentir dor, sem sentir dificuldade, você vai comentar aqui, bom. Agora, Vanessa, não dá. Na hora que eu tento ir aqui, ó, já me pega as costas, já pegou minha lombar aqui, minha lombar já doeu. Não consigo fazer esse movimento aqui. Então, você vai comentar aqui ruim, porque esse movimento tá prejudicado, essa mobilidade da tua coluna, ela tá com dificuldade ali. As vértebras, elas não estão trabalhando direitinho, tá? Tá faltando movimento ali. Certo? Conseguiram testar? Então, tá bom. E aí, agora, a gente vai testar os movimentos do quadril. Então, passamos da coluna, terminou o teste de coluna. E é importante que se você tem dor na coluna apenas, você fique aqui e faça o teste de quadril. Por quê? Porque são muito próximos. É muito próximo. Pode ser que a causa da tua dor da coluna aí, ela venha daqui, ó. Ela venha do seu quadril, tá? Se o meu quadril, se o meu corpo ele não tá trabalhando integralmente bem, ele vai sempre sobrecarregar outra parte do meu corpo, tá? Por isso que não adianta. Não adianta eu ficar lá malhando as costas, não adianta eu ficar lá fazendo exercício para as costas. E aí, se o problema não é nas costas, o problema está acontecendo em outra parte do corpo. Pode estar acontecendo no quadril, pode estar acontecendo no joelho, pode estar acontecendo lá no pé, tá? Então, teste para você saber identificar aí as falhas que estão acontecendo, a falta de movimento. Primeiro movimento que a gente vai fazer aqui do quadril vai ser o movimento de dobrar o quadril. Então, ó, quanto que eu preciso dobrar? Pelo menos 90 graus, tá? Pelo menos 90 graus, sem fazer isso daqui, ó, sem enterrar o bumbum. Se eu preciso enterrar o meu bumbum para subir minha perna, aí já tá errado, tá? Porque daí eu tô usando as minhas costas para fazer o movimento que meu quadril precisava fazer. Então, faça comigo. Dobrou a perna, dobrei aqui, 90 graus bonitinho, sem sentir dor, sem ter dificuldade, comenta bom, tá? Agora, consigo dobrar além, Vanessa? Consigo dobrar lá em cima essa perna? Aí você vai comentar aqui pra mim, maravilhoso. Dá essa mobilidade aí do teu quadril, não mexe o bumbum, consegui subir aqui direitinho, levantei a perna sem subir as costas junto. Você vai comentar, muito bom, tá maravilhoso esse movimento. Agora, tá difícil. Vanessa, para eu subir uma escada na minha casa, para eu subir um degrau quando eu vou no shopping, é terrível, porque é só eu levantar essa perna aqui para dar um passo, eu já sinto dor, aí você já sabe que está acontecendo aí uma falha nesse movimento aí do seu quadril, tá? A musculatura tá ali enrijecida, tá travando a articulação, por isso que você não consegue fazer esse movimento que está limitado para você, tá? Mais um movimento do quadril que é muito importante, movimento de extensão. Mas esse aqui eu vou fazer deitada, tá? Porque em pé, ele às vezes engana a gente. Então, a gente vai deitar para fazer esse teste aqui bem rapidinho, tá? Se estiver na tua casa e quer fazer no sofá, faz no sofá, que vai dar certo também. Então, o que eu vou fazer? Para testar esse movimento aqui no meu quadril, eu vou fazer... Deixa eu pensar, tem várias maneiras de fazer. Ah, o mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar uma perna para cima e a perna de baixo ela vai esticar, tá? Só que, se você olhar aí bem, você vai ver que minha perna de baixo, ela tá totalmente esticada, né? Agora, o que que acontece? A maioria das pessoas, na hora que traz a perna aqui pro peito, essa perna de baixo aqui, ela faz assim, ó, ela encolhe, eu encosto a lombar lá no chão e aí fica curto aqui no quadril, porque a pessoa não consegue esticar essa perna para longe.
Se essa perna aqui, se ela não estiver totalmente reta, comenta aqui, ruim. Agora, se você consegue, traz a perna aqui com tranquilidade, essa perna fica esticada ali numa boa, você vai comentar bom, tá? E aí você testa o outro lado também. Porque se eu tiver esse encurtamento aqui, ele é um dos principais que pega a coluna lombar, tá bom? Então, não consegui fazer esse movimento aqui, ou essa perna de baixo, você até consegue, mas a perna de baixo ela encolhe, é ali dito e feito. O problema da lombar tá vindo ali do seu quadril, bom? Já que estamos aqui, vamos fazer um teste para ciático? Vamos lá, tem muita mulher aí com dor no ciático. Vamos identificar se o seu problema realmente é no nervo ciático, porque tem muita mulher que confunde. Às vezes você pensa que é no ciático, mas o problema não é no ciático, o problema é no quadril, o problema é no piriforme, o problema é em outra parte. Então a gente vai testar aqui. Para eu saber se o meu problema é no ciático ou se não é no ciático, você vai fazer assim, ó. Pernas esticadas lá para baixo. Você vai levantar uma perna ao máximo que você conseguir, deixando o joelho reto e sem encostar a lombar lá no chão, tá? Você vai manter ali um espacinho. Subi minha perna e aí eu puxei a ponta do pé para mim. Se eu fiz isso daqui, formigou a perna, é ciático, tá? Aí você comenta aqui para mim, ciático, tá bom? Vamos fazer o outro lado. Levantei a perna reta. Até onde eu sinto alongar. Puxei a ponta do pé para mim. Formigou, nervo ciático, tá? Agora, não formigou, foi tranquilo. Estiquei a perna aqui, não senti nada, tá ótimo, tá? Seu alongamento tá bom aqui, se ele chegou aqui pelo menos 90 graus aqui essa perna, o alongamento tá bom e não é o ciático o seu problema. Pode estar acontecendo algum problema no quadril, pode ser algum problema lá no piriforme, mas não é o ciático. Agora, se eu levanto a minha perna, puxo a ponta do meu pé, formigou a minha perna inteira, aí, ó, não precisa nem fazer ressonância, tá? É nervo ciático na certa. E aí, vamos aproveitar também a posição aqui e vamos testar uma outra coisa que acontece lá no quadril. Muitas mulheres têm dor lá no final da coluna, com o final do quadril, uma parte que a gente chama de articulação sacroiliaca, tá? Então, você vai fazer o teste aqui comigo. Você vai cruzar a perna direita em cima da esquerda aqui, acima do seu joelho. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o seu joelho pro lado, como se fosse um 4, tá? E aí, você abriu grandão assim, se o seu joelho chegou lá perto do chão. E aí, você não sentiu dor nenhuma. Você vai colocar aqui negativo para dor sacroiliaca, tá? Seu problema não tá na sacroiliaca. Agora, Vanessa, na hora que eu cruzei a perna aqui, deixei esse joelho cair aqui, me deu uma fisgada lá no bumbum, me deu uma fisgada no final das costas ou no quadril. Então, você já sabe que tá faltando mobilidade dessa articulação sacroiliaca, tá? E aí, vamos trocar? Vamos fazer do outro lado também? Sempre compara, tá? Sempre faz de um lado e do outro, porque daí você já consegue identificar se o problema é de um lado só ou se está acontecendo dos dois também. Então, cruzei aqui, abri o meu joelho para o lado, igual um 4, tá? Não precisa ser igual ao meu, tá? Tão perto do chão, não. Se você tem dificuldade aí de mobilidade, pode ser que ele fique um pouco mais para cima, tá? E aí, caiu aqui, sentiu, pronto, identificou, tá? Ótimo? Então, tá bom. Aí, faltou um movimento que a gente vai fazer em pé, tá? Um movimento pro quadril ainda, só que a gente vai fazer em pé. Que é um movimento de rodar o quadril, um movimento de rotação, que ele fica muito bloqueado em quem tem alguma bursite, tendinite no quadril, quem tem dor por conta de artrose, às vezes tem alguma falta de mobilidade que acaba gerando dor até nas costas, tá? Então você vai testar, você vai fazer assim, ó, dobrou a perna aqui, 90 graus, você vai rodar para fora e você vai rodar para dentro. Roda para fora e vê. Rodou até aqui, igual a minha perna, assim, não sentiu dor nenhuma? Tá maravilhoso, tá ótimo esse movimento. Agora, só roda um pouquinho, Vanessa, eu rodo ainda
com bastante dor. Na hora que eu faço o movimento aqui, eu sinto um bloqueio lá dentro da articulação, aí é porque a articulação tá ruim, a mobilidade dela tá ruim, tá? E aí você faz o movimento inverso também. Testa o movimento para dentro. Ele é um pouco menor, o movimento para fora ó, é bem maior, tá? O movimento para dentro, o normal dele é um pouco menos mesmo. Só que aí você faz o teste, se precisar segura. Roda para dentro e vê. Tem bloqueio? Sente dor lá dentro do quadril? Aí você vai comentar que ruim, tá? Faz o teste dos dois lados, mesmo que você sinta dor de um lado só, tá? Testa os dois. Vai lá. Dobrou, rodou para fora, vê. Tô conseguindo fazer? Não tô sentindo raspar nada, não tô sentindo bloqueio, não tô sentindo dor? Tá ótimo. Agora, para dentro. Testa. O movimento aqui não vai. Você comenta ruim. Agora, vai. Tranquilo. Consigo rodar para dentro, consigo rodar para fora. O movimento é bom. Então, tá tudo certo, tá? Bom, essas aqui foram algumas maneiras de você testar, tá? Lembrando que não é para ficar fazendo esse movimento 1000 vezes não, tá? É para você testar, para você identificar e saber, poxa, tô vendo aqui que o meu quadril não tá funcionando muito bem, né? Poderia estar melhor, né? Às vezes não é nem que tá ruim, mas podia estar melhor, porque tá faltando estímulo dentro da articulação. Por isso que surgem as dores ali, tá? Existe algum caso em que essa mobilidade ela não é boa? Existe. Se você for uma pessoa, por exemplo, que tem muita frouxidão ligamentar, que é mais raro de acontecer, mas é tipo contorcionista, sabe? Que tem demais essa mobilidade, que chega a ser uma flexibilidade assim muito grande. Aí, quanto maior eu faço o movimento, menos o meu ligamento ali, menos a minha cápsula articular consegue segurar essa articulação. Então, ela só não é benéfica nesses casos. Agora, se você tem patologias mais comuns, né? Patologias mais que mais aparecem mesmo, que muitas mulheres têm, como artrose, como artrite, tendinite, bursite, hérnia de disco, espondilite, espondilose, fibromialgia, essas patologias que tem mais, né, que a gente vê mais pessoas com elas, pode ficar tranquila, que se você fez esses testes aqui, é possível você restaurar toda essa mobilidade do seu corpo, tá? Mesmo aí que você já sinta dor há bastante tempo. É possível eliminar todas as dores causadas por todas essas patologias, mesmo que o estágio já esteja mais avançado, tá? Só não vai ser possível de melhorar isso se você já está numa mobilidade muito boa, né? Mas o que acontece? A maioria das mulheres normais, né? Mulheres normais, mulheres que têm uma vida normal, que têm uma rotina corrida, mulheres de 50, 60, 70 anos que apresentam algum tipo de patologia, sempre vai ter alguma falha ali na mecânica do movimento que vai estar colaborando para que essa dor aconteça, tá? Tem até uma aluna minha que ela estava falando para mim, o grande problema dela era do movimento da coluna. O movimento da coluna dela, por mais que ela tentava fazer exercício, ela tentava fazer exercício de academia, ela fazia musculação há muitos anos. Só que ela não via a evolução, o problema dela era um escorregamento de vértebra, ali, chama espondilolistese, né? É um nome difícil, mas é um escorregamento de vértebra. E ali, quando eu tenho uma alteração ali na coluna, que a vértebra está escorregada, tem alguns movimentos que eu consigo fazer para que essa vértebra ela volte para o lugar dela, para que ela volte a ter esse alinhamento, né? Ela escorregou, ela saiu para fora ali da casinha dela, para que ela volte. Então, a gente foi incentivando ali todas as aulas, muito movimento para ela conseguir melhorar isso e ela zerou as dores totalmente. Para você ter uma noção, ela tinha uma vida inteira que ela fazia só exercício de musculação. Então, ela era uma pessoa que ela tinha uma musculatura até bem forte, ela tinha uma musculatura bem desenvolvida. Porém, a mobilidade dela era quase zero, era muito difícil. E eu lembro que ela falou assim pra mim, o meu grande objetivo, quando ela começou a fazer as aulas, ela mandou uma mensagem pra mim assim, meu grande objetivo é conseguir colocar as minhas mãos no chão.
Mas eu já sei, ele falou pra mim ainda, deu risada, eu lembro da mensagem, gente, ela deu risada, ela falou assim, né, mas eu sei que isso é impossível, mas só de eu conseguir melhorar um pouco a minha dor, eu já vou ficar feliz. Minha intenção, meu sonho maior é colocar as mãos no chão. E ela era dura, né, ela era dura, que era assim, ó, o alongamento dela ia assim, ó, com a perna esticada, ia aqui, era o máximo que ia. E depois de menos de 6 meses, fazendo os exercícios, fazendo as aulas, ela conseguiu colocar as duas mãos dela apoiadas no chão. E aí, sabe o que ela falou pra mim? E agora? E agora? Falei pra ela, agora o quê, né? Ela falou assim, olha só, ela me mandou a foto, falou assim, olha só, a minha coluna agora. Eu não tenho mais dor e eu consigo colocar as minhas mãos no chão. Agora eu quero saber qual vai ser o meu grande objetivo, né? Porque era um desafio tão grande, que era uma dificuldade tão grande, se sentia tão dura e ela sentia bastante dor e ela conseguiu recuperar os movimentos, conseguiu melhorar, além disso, né? Todos os movimentos dela e conseguiu colocar as duas mãos no chão. E olha, se você tem esse objetivo de eliminar suas dores, mulher, você está no lugar certo, tá? A semana que vem eu vou fazer um evento totalmente online e gratuito, que vai ser a Jornada Mulher Sem Dor. Lá eu vou te mostrar o caminho para você que quer eliminar suas dores no corpo, sem remédio e sem sair de casa. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga nesse evento, corre e garante. Começa segunda-feira, a primeira aula vai ao ar 8 horas da manhã. Toca lá no link do meu perfil ou então aqui nos comentários e vai para lá, se inscreve nesse evento, não perde, tá? Um beijo para você e até amanhã. Beijo, tchau!